Olá, boa noite a todos. Vamos começar mais um Evangelho para a Casa Espírita Cabaixuto de Ouro Fino. Eu vou falar sobre o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o item 7, a paciência, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar sobre esse tema, que é muito importante para nós todos e que é difícil para quase que a totalidade das pessoas ter paciência. Quem está falando é quem primeiro deve ter essa paciência em sua vida, é claro. Eu não sou um exemplo de paciência, eu tento ser melhor a cada dia, mas tenho muitas falhas. Mas vamos aprender um pouco mais. Primeiramente, vamos fazer a nossa prece inicial. Pedimos, Senhor Deus, a concórdia, os espíritos amigos estejam aqui conosco, que todos aqueles que acompanham esse Evangelho de suas casas sejam agraciados também com a presença de Deus, com a presença dos amigos espirituais, e que o contato seja mais intenso, seja constante, que nós possamos permitir essa presença de Deus em nós mesmos e que essa centelha se espalhe, ramifique, crie frutos, crie flores, crie raízes em nós. Deus esteja conosco hoje em todos os momentos das nossas vidas. Que assim seja. Então, esse item 7 foi dito por um espírito amigo em Havre, em 1862. Eu achei interessante porque nem quis se identificar, simplesmente pôs um espírito amigo. Isso já demonstra alguma coisa também das características dele, de quem expôs esse material. Eu vou falar mais sobre a paciência, um pouquinho da dor e as outras partes, bem pequeno o comentário. Então, esse espírito amigo começa: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Então, Deus nos marca. Deus coloca em nós as oportunidades de melhoria através da instrumentação da dor. A gente pode aprender pelo amor e pela dor, a maioria de nós acaba aprendendo pela dor. E ela pode ser de diferentes maneiras. Tem várias circunstâncias. Então, essa dor é um instrumento de evolução. É um dos, amor e dor. E ela é um efeito de uma causa pré-existente. A dor não existe por si própria, Ela teve uma origem. E agora nós estamos sofrendo os efeitos disso. Ela é necessária. Só que devemos cultivar a dor, o bem sofrer e não o mal sofrer, Quando a gente passa por provas e expiações, a gente acaba tendo muitas dores. E o sofrer demasiadamente é opcional. Quando sofremos de maneira errada, quando remoemos, ressentimos, revivemos situações que aconteceram conosco em algum momento da vida, estamos lá, martelando, revivendo, sentindo tudo aquilo de novo. E a gente tem que lembrar sempre que não existe colheita sem plantio. Se nós estamos nesse momento sofrendo dores, é porque
plantamos em algum momento fomos contra a lei de Deus, né? As leis naturais. E se plantamos espinho, vamos colher espinho, né? Ninguém colhe aquilo que não planta. E todas as leis de Deus são perfeitas e soberanas. Deus é soberanamente justo e bom. Então ele sempre quer o melhor para nós. E o ser vivente foi criado para ser perfeito. Se ainda não conseguimos isso, é porque somos novos ou estamos repetindo as provas e não estamos conseguindo passar nessas provas. Estamos repetindo os erros e causando dor a nós mesmos. Essas dores podem ser causadas pela atual encarnação ou causadas por pré-existências. E a gente tem que analisar de onde que vem, qual que é a origem. Eu tenho uma enxaqueca, da onde está vindo essa enxaqueca? Se sabe que a enxaqueca tem cunho emocional, então a gente tem que aprender a controlar a emoção que causa a dor da enxaqueca. A enxaqueca é o efeito de uma causa, um descontrole emocional de alguma forma. E como minimizar essa dor? Com as atitudes benéficas que vamos assumindo durante a nossa vida, né? Então, aí tem uma figura, né? Jesus conversando e fala: ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Então a gente vai ver um pouquinho disso. Então, Paulo de Tarso nos disse: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando aprendemos a amar a nós mesmos e ao próximo, nós espalhamos isso para todos os lugares. E tudo aquilo que a gente fez de errado vai sendo diminuído e apagado. Né? Igual o filho pródigo que retorna a casa. O pai abraça simplesmente, não pergunta por que fizestes isto ou aquilo, acolhe. Então Deus, nosso Pai, sempre faz isso conosco. A gente, como ser humano, geralmente não faz isso, né? Esse perdão sem pestanejar. Então, a dor, ela existe para contrabalançar a lei de causa e efeito. Né? Tem que ter uma balança. O que é feito, contrário à lei de Deus, tem que ser compensado de alguma forma. Aí eu achei interessante essa parte, uma psicografia que Chico recebeu através de Albino Teixeira, e até uma música. Eu peguei a partezinha final dela, que a gente sofrer é uma coisa, fazer sofrer é bem pior, né? Então a frase é o seguinte: mas nunca persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e nem prejudiques a ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer. E a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contraiu. Então, a gente tem que ver, analisar o que estamos fazendo, ver dia a dia quem que eu prejudiquei com as minhas atitudes hoje, ontem, né, em todos os dias nas nossas vidas, e tentar de alguma forma pacificar isso. Não deixemos para depois, para o amanhã, esse perdão, essa desculpa, essa tentativa de amizade retornar ou tornar a ter uma amizade com aquela pessoa. Porque reconcilia-se o mais breve possível, foi o Jesus que nos disse, que pode ser tarde. Então, o escândalo é necessário, mas ai daquele que for o instrumento desse escândalo. Então, que a gente
possa não ser esse instrumento, sempre nos pautando com o pensamento de Deus. E quando se vive uma vida plena de gozos terrestres, a pessoa praticamente não tem dores, porque ela ainda não parou para pensar que a existência espiritual é muito mais importante que a material. Então, o Evangelho nos diz, se a pessoa teve todos os gozos aqui na Terra, ela já foi bem paga. E na vida futura não vai ter nada, não vai carregar nada. E a gente tem que sempre preocupar com os tesouros que a traça não come. Esse é o mais importante. Colocar nas nossas bagagens espiritual somente aquilo de necessário, de melhor para nós. E destituir de tudo aquilo que nos prejudica. Aí, na continuação do texto, o Espírito Amigo nos diz: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. A vida é difícil, bem o sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Então, quando assumimos essa postura de Atlas, de carregar o mundo em nossas costas, é muito mais difícil olhar para o alto, erguer-se. E também podemos ter a visão de uma pessoa no alto de um monte que olha e vê a planície para todos os lados, horizontes. E às vezes a pessoa está lá no fundo do vale, só enxerga o vale. Não vê, não tem essa expectativa de olhar os horizontes. E eu acho interessante também alguns livros que já li também, um escritor que eu costumava ler, Paulo Coelho, que falava que a gente tem que expandir o horizonte, que o indivíduo tem a mania de olhar somente 20 metros ao redor de si. Então devemos levantar a cabeça e olhar o horizonte, o céu se pondo, o sol se pondo, pensar na imensidade da nossa Terra, do universo, e não ficar só em si mesmado, em si mesmo, introspectado. Então a gente tem muito mais alegrias do que tristezas. É só de pensar que a maioria de nós tem um teto para viver e pensar que lá atrás as pessoas não tinham nem condições de ter uma cama, tinham que morar às vezes em choupanas, A gente vê lá o Paulo Estevão, como que era sofrido a vida de Paulo, pregando, dormindo no meio do mato. Então, quanto de conforto que agora nós temos, devemos ser gratos com isso, sempre. E essa caridade aqui que ele fala, que é dar a esmola, é muito mais fácil, Porque é algo exterior. E quando devemos mudar interiormente, é que é complicado. Então aqui tem um pouco o significado através do dicionário da paciência. Características de paciente, de quem não perde a calma ou suporta algo sem reclamar. Esse é muito bem falado aqui, Suporta sem reclamar. Aí eu estava vendo uma palestra, um palestrante falando, nós espíritas que temos os conhecimentos da pré e da pós-existência de leis de causa e efeito e muitos outros, não reclamamos. Será?
Reclamamos sim, né? Infelizmente, reclamamos muito. E tinha acabado de falar, a gente deve ser grato por tudo aquilo que Deus nos põe à disposição, pela vida que temos, pelos familiares, por tudo que nos acontece. Então, é uma virtude de quem suporta tudo sem perder a calma. E assume, através das adversidades, a tranquilidade. Então, isso aí acontece muito ao contrário, isso, né? A gente perde a calma com tanta facilidade. E eu trouxe um pouquinho da cronologia humana, de nós humanos. Quando crianças, adolescentes, adultos e a velhice. Quando crianças, na maior parte das vezes, as crianças são egocêntricas, não sabem esperar, querem tudo para ontem, não querem saber, esbravejam, esmurram. E quando adolescente, adquire a paciência? Também não, né? Os adolescentes se acham o centro do universo também, né? Acham que são as pessoas mais importantes que existem. Os seus sentimentos são mais importantes. E tá tudo em um turbilhão, né? Acham que sabe tudo, os hormônios estão saltitando. Quando adulto, vem as responsabilidades, as finanças, as obrigações financeiras, as obrigações sentimentais, cuidar de uma família. Quando velho, está dependendo de alguém, sente fraqueza, debilitado. Então, resumindo, a vida sempre nos faz ser pacientes, né? Exigem a nossa paciência o tempo inteiro. E uma existência corporal única, nunca vamos conseguir ser pacientes em sua totalidade. E quando começa o indivíduo a se preocupar mais com o seu lado espiritual, é que vai ter algum avanço. Se não tiver essa preocupação, não tem nenhum avanço na área da paciência, né? A paciência é cultivada, ela é aprendida, assim como a fé pode ser definida como conhecimento adquirido, como nos disse Joana de Ângeles, a paciência também. Ela é cultivada, ela é aclimatada em nós mesmos para que um dia floresça. E a pluralidade das existências é que nos permite isso. Só que devemos dar o primeiro passo, dar o start, tentar ser melhor. Vamos nos pôr em condições de ter essa paciência. Nas situações da vida, vamos reagindo diferentemente do como agiríamos no ontem. Eu vejo por mim mesmo, né, que tive uma infância, uma adolescência muito complicada, em que a paciência era exigida constantemente. E uma pessoa, né, na figura familiar, que batia e falava: se chorar, apanha mais. Até hoje ainda vemos pessoas agindo assim. É tão errado, né? A gente analisa o seguinte: a criança tem que chorar, né? Ainda mais se ela está apanhando, tem que chorar. Por que ela tem que segurar? Então isso cria uma raiva. E a raiva é o contrário da paciência. Então, esses instrumentos dos escândalos são necessários porque, por algum motivo anteriormente, ferimos a lei da natureza aí. E estamos sofrendo essas consequências agora. Então, ter paciência é fácil? Aí cada um pense e o diga. Em qual situação é mais difícil manter a paciência? Manter a calma, né? No desemprego, doenças, falta de dinheiro. Aí a gente está com uma dor terrível. Como que a gente age?
a gente fala assim, nossa, que bonitinha essa dor, tá doendo, tô sentindo nada, tá tranquilo. Não, geralmente ficamos com raiva e acabamos descontando em nós mesmos e naqueles que nos acompanham. Um grande erro, sempre. Qual a área mais complicada de se ter paciência? É no trabalho? É na área social? São com os familiares? Aí cada um também tem a sua pedra no sapato que possa nos dizer. Eu, particularmente, acho que é mais difícil com os familiares, porque a gente vive constantemente com eles, então acaba sendo mais difícil. Mas também no trabalho, quando você tem um chefe muito complicado que fica pegando no seu pé, é muito difícil também. Com companheiros que têm uma diferença intelectual, uma diferença moral, também é complicado. Então, sempre vai ter as complicações e a vida vai nos exigindo a sermos melhores. Aí tem uma outra parte também, que Carlos Drummond de Andrade nos disse: não é fácil ter paciência diante daqueles que têm excesso de paciência. Aí, um exemplo, né? Será que nós, se convivêssemos constantemente com o Chico, com a evolução moral que ele tem, né? Será que a gente conseguiria agir normalmente? Será que a gente teria paciência com ele? Porque ele ia mostrar que não precisamos de objetos caros, de comer isso, comer mais importante, ter um carro. Como que a gente ia agir? E ainda mais, estivéssemos perto de Jesus, conseguiríamos conceber toda a amplitude do seu amor? Ou renegaríamos mais uma vez? Né? É para se pensar. Aí eu coloquei: as diferenças morais e intelectuais dificultam esse convívio. Porque se você está num nível e a pessoa do seu lado está em outro, tanto para baixo ou tanto para cima, muito grande esse desnível, vai dificultar demais. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que só penso no materialismo e quero comprar, quero isso, quero acumular riquezas, e convivo com uma pessoa que está pensando só no espiritual, como é que vai ser o nosso contato? O nosso convívio? Um vai estar num nível, outro vai estar no outro. Não vão caminhar junto. Isso vai se tornar muito difícil. A gente vê muito isso na família, né? Um tem um pensamento, outro tem o outro, e não converge. Então, a gente tem que aceitar um ao outro e tentar mesclar um pouco de um e de outro e pegar o caminho do meio sempre, né? Aí, duas frasezinhas aí para a gente pensar, que é o seguinte: para cultivar essa paciência, primeiro vamos pensar se o problema tem solução. Se ele não tem solução, então ele está solucionado. Essa é uma frasezinha aí, né? Para a gente pensar. E às vezes a gente perde a paciência no comecinho de cavando um túnel e já desiste. Ou às vezes você já está no finalzinho, ali demonstra, né? Está cheio de diamantes e a segunda pessoa desistiu. O primeiro não vai desistir. Ele vai até o final, ele vai conseguir achar o tesouro. E às vezes, eu vi também uma outra palestra que falando sobre a preguiça. Preguiça é uma inimiga também. Porque a pessoa assim, deixa para depois. E acaba não fazendo o que é necessário. Vai prorrogando, e às vezes nunca faz o que precisa. Aí, até achei interessante, porque tinha pensado nessa definição aí de paciência como ciência da paz, pois eu vi que várias pessoas, vários palestrantes, amigos aí falam também disso. Então, paciência também é a ciência da paz, né?
essa constância na calma, na tranquilidade, e é baseada no autocontrole. E a paciência faz suportar as situações desagradáveis, os incômodos da vida, e a gente vai no final equilibrado, tranquilo. Aí, uma outra definição: paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejáveis. Então você espera uma resposta e tem outra. Aí a paciência já se esgota. Aí a quantidade de líquido, né, digamos assim, que é convertido nessa paciência, em cada pessoa é diferente. Alguns perdem a paciência já com um fato acontecido, outros com repetições, outro com outra dificuldade. Aí coloquei uma expressão para trazer um pouco de graça. Perder a paciência. Ninguém perde aquilo que não tem. Então a gente tem que ter cuidado com quem não tem nenhuma paciência. E sempre que a gente não seja essa pessoa, de não ter nenhuma paciência. Isso é muito complicado, porque a gente tem que ter paciência. E isso faz parte da nossa evolução. E a gente é constantemente testado. A paciência nos testa constantemente. Tem algumas virtudes que são testadas de tempo em tempo. Algumas provas que acontecem que somos testados, mas são mais esporádicas. A paciência não. Ela é constante. A gente é constantemente testado. Quando não dormimos direito por algum motivo, um barulho que nos incomoda, uma dor que nos atrapalha, somos testados. Quando saímos no trânsito, somos fechados, somos testados. Isso é constante. No trabalho, a pessoa pede algo para você fazer e depois fala, ficou horrível. Está sendo testado. Isso vem no dia a dia. E como eu disse, acho que eu fui bastante testado, principalmente nessa parte da infância. E o que eu sou agora, eu sou um pouco diferente do que era antes. Então, é isso que a gente tem que almejar sempre, né? Aí essa frasezinha, paciência é uma árvore de raiz amarga, mas de fruto muito doce. Então, a gente vive a situação, é amargo, é ruim. Então, as pessoas que estão conosco, os obstáculos que nos acometem, nos trazem amargura, mas o fruto doce é colhido depois, né? Tornarmos pacientes e, quem sabe, chegar no nível do não se incomodar, porque se você se sentiu incomodado, ainda você não chegou no topo. Quando alguém te ofende e você não sente nada, assim, não sente o incômodo da ofensa, então você já está num outro patamar, né? E tem a definição de paciente, né? Que é a pessoa que está no hospital acometida de alguma doença que precisa de cuidados médicos. Então, todos nós somos pacientes aí no planeta Terra, porque temos muitos defeitos, muito o que melhorar. Somos pacientes e não temos a paciência, né? A ciência da paz. Essa tranquilidade nós mesmos é muito pequena e vamos adquirindo com o tempo. Se observarmos a sociedade em si, já melhoramos bastante, né? Tem muita coisa que era feito e era cobertada pelo Estado, pelas leis civis, que hoje não tem.
Então vamos nos melhorando. E tomar cuidado para não entrar no círculo vicioso. Um livro de autoajuda fala sobre isso. Se a gente entrar nesse ciclo, queremos ser pacientes, não somos. Ficamos nervosos por sermos impacientes. Ficamos mais impacientes ainda. E vamos circulando e nunca saímos disso. E esse é um perigo, né? Que a gente chama, em linguagem de programação, de entrar em loop. Aí seria um loop infinito. Entra aqui, conta aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui e nunca sai dele. Então, em algum momento, você tem que parar e pensar e analisar o que fazer para sair desse ciclo. E a paciência, ela nos traz alguns caracteres: brandura, ternura, quietude, bondade de alma. Como que a gente pode ajudar alguém se a gente não tem paciência nem de escutar que a pessoa? Né? Não tem como. Tem que primeiro acalmar, aquietar, para ter essa capacidade de ouvir as pessoas que estão à nossa volta, ver os problemas delas, entrar, ter a empatia e tentar resolver de alguma forma. Porque a gente veio aqui para servir, não para ser servido, como muita gente pensa, como nós podemos pensar, né? Que a vida nós devemos ser somente servidos. Não. Jesus veio para servir a nós todos e nos mostrou que aquele que serve aqui será servido no plano espiritual e não o contrário. Quem aqui tem vida de rei, tem regalias de toda forma, quando vai para o plano espiritual, na maioria das vezes, se preocupou só materialmente falando, vai ser mais servo do que todos. E os sentimentos de raiva, de ira, é totalmente contrário à lei de amor. Então a gente tem que tirar isso e cultivar a paciência, sempre. Aí a continuação do item. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são tantas outras picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte sobre a terra. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, como o Espírito Amigo está nos dizendo aí, a vida é difícil, todos nós sabemos. E quando planejamos algo lá no plano espiritual, é uma coisa. Estando aqui na carne, sentimos diferente. Sentimos o peso, a gravidade, o cérebro, que não é tão 100% com o plano mental que o espírito tem. Então, tem todas as limitações. Temos o cansaço, temos N situações. Então, a vida é difícil, mas sempre tem mais coisas boas do que ruins. Basta o foco, né? Centrarmos o olhar em uma direção melhor. Então agora vamos fazer uma prece final, né? E as vibrações com a musiquinha de fundo, que era para ser um vídeo, mas o programinha não quer rodar aqui. Mas aí vamos nesse momento, vamos por aqui. Então aqui, essa música, durante essa música, vamos nos predispor a ajudar a todos aqueles que estão com problemas, que estão com dificuldades, prestando atenção na letra
A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, a seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, a seus eleitos. Bendizei a Deus Pai, que vos marcou pela dor, para a glória no céu, para a glória no amor. Bendizei a Deus Pai, que vos marcou pela dor, para a glória no céu, para a glória no amor. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, a seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, a seus eleitos. Então, nesse momento, vamos agradecer a presença de Deus, agradecer tudo aquilo que nos fosse colocado e possamos aprender a discernir, a compreender tudo aquilo que nos acontece, agradecendo sempre a Deus, a Jesus, que nos deu o seu exemplo, o seu amor, que sempre está nos acolhendo, nos bendizendo lá no plano espiritual, que possamos ser protegidos por essa luz, por esses pensamentos bons, que Deus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos.